Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, consulta ao doutor está no ar. E hoje, dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, o Consulta ao Doutor se propõe a trazer informações a respeito dos direitos do paciente oncológico. Afinal de contas, gente, receber um diagnóstico como esse é desafiador em vários sentidos. Estamos aí falando sobre questões emocionais, questões físicas, muitos receios, muitas inseguranças e saber que existem uma série de leis que estão prontas para ajudar esse paciente a lidar com tantos desafios, inclusive para oferecer dignidade no tratamento, oferecer acesso e principalmente qualidade de vida, é importantíssimo e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Não existe. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então você já sabe, pega o seu celular e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa saber mais a respeito desse tema. Fora isso, te convido a participar da sua consulta porque ela foi marcada assim para você. Então traga a sua dúvida, o seu relato aqui para o nosso bate-papo pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento na rede vizinha, lá no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Entra lá. Diretor, vamos colocar para a nossa audiência a enquete na tela. Por que é importante falar sobre os direitos dos pacientes oncológicos, na sua opinião, para garantir que todos conheçam e exerçam aí os seus direitos, para sensibilizar a sociedade, expor as necessidades desses pacientes ou para incluir, inclusive, familiares e cuidadores em todo esse processo? Afinal de contas, gente, informação pode salvar vidas e ajudar tanta gente. Entra lá e participa, entrega pra gente a sua contribuição. Bom, para falar sobre esse assunto, recebo e apresento a vocês Letícia Costa, ela que é advogada previdenciária, especialista em direitos do paciente oncológico, diretamente de Minas Gerais. Para cá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Que prazer poder contribuir, levando informações para os pacientes oncológicos e para toda a sua audiência. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, que viajou para estar aqui ao vivo nesse bate-papo. Norte de Minas. Mais especificamente? Bocaiúva. Bocaiúva. Que bacana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Espero que você tenha feito uma excelente viagem. Gente, olha só, eu quero começar esse programa lendo para todos vocês o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. Diretor, vamos colocar aqui na nossa tela para a gente ler juntos? O artigo, gente, é o artigo 196, ele diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Depois de ler esse artigo, eu te pergunto, doutora Letícia, quantas pessoas conhecem esse artigo? Infelizmente, poucas pessoas. Então, a importância de se levar a informação, em especial, não só para os pacientes oncológicos, mas para todos aqueles que necessitem e estejam passando por algum tipo de doença grave. O Estado se coloca como responsável para fazer leis e para garantir o tratamento e a dignidade a uma pessoa que precise de saúde, seja ela qual for, é isso? Exatamente, seja ela qual for. A Constituição, ela fala em direito e garantia à saúde. E também, já que temos o direito e a garantia, também a execução a este direito, que é o princípio basilar da nossa Constituição. E aí, doutora, eu queria entender o que te levou a trabalhar com esse tipo, a advogar para esse tipo de pessoa, assim, para esses pacientes. Em que momento da sua vida você entendeu que os pacientes oncológicos precisavam de ajuda, de ter acesso à informação, de ter acesso a recursos? Dani, eu já trabalhava com o direito previdenciário. Tá. E o direito previdenciário, eu acabo me deparando com diversas situações de incapacidade. No decorrer da minha trajetória, eu passei por uma situação de tratamento oncológico. Entendi. Então, quando eu iniciei o tratamento, eu me deparei com várias pessoas que não sabiam
Quando você recebeu o diagnóstico, desculpa te interromper, o que passou pela sua cabeça? Foi com relação a de que forma que eu vou conseguir ter recursos para realizar meu tratamento? O que eu preciso fazer para ter acesso? Quais as documentações? Quais foram as tantas coisas que passaram pela sua cabeça? É um mar de incertezas, tanto psicológicas como em relação ao próprio tratamento e também, né, como conseguir recursos, como proceder até para iniciar, porque tem duas vertentes, né, ou você inicia através do SUS ou através do plano de saúde. Na minha situação, eu sou coberta por plano de saúde, então o meu caminho foi diretamente buscar a empresa do plano. Mas você iniciou o tratamento pelo plano de saúde. Tá. Só que no decorrer disso eu me deparei com a negativa do plano para determinados medicamentos, que foi o que me motivou a estudar e levar mais informações para quem também estaria na mesma situação que eu vivenciei. Aquela história, não é, gente, de você começar a fazer um caminho, precisar praticamente batalhar por esse caminho, descobrir sozinha qual era o melhor destino a seguir e aí então você querer facilitar para outras pessoas. Olha que lindo isso. Sim. E eu só consegui concluir meu tratamento através de uma liminar, meio da justiça. E quando eu iniciei este procedimento, eu vi que várias pessoas que estavam ali na rede particular também vivenciavam a mesma situação que eu e não sabia nem o que fazer, por onde começar. E a única alternativa que elas buscavam era, agora eu preciso buscar o Sistema Único de Saúde, porque o meu plano me deixou. Me abandonou, me deixou na mão. E a sensação justamente de abandono, de desespero, de não saber, eu vou ficar sem tratamento, não vou, como eu vou conseguir agora ir até o SUS, já que eu iniciei na rede privada. E isso que eu falei assim, não, se eu estou aqui, tudo na vida tem um propósito. Exato. Eu posso utilizar dessa situação minha difícil para ajudar pessoas, para levar informações. E foi o que eu Isso acabou se tornando a sua missão de vida. Sim. Que lindo, que bacana. E quando, assim, a gente que trabalha com informação, o que a gente mais ouve é a respeito da importância do diagnóstico precoce, porque ele leva ao tratamento o quanto antes e que isso interfere demais nas chances de cura daquele paciente. E aí eu fico imaginando, para quem recebe um diagnóstico como esse e uma negativa de um plano de saúde, o que não passa pela cabeça de o meu tempo está passando, eu poderia estar fazendo tratamento, iniciando, tomando a medicação que eu preciso e eu estou perdendo tempo e agora, né, são muitas dúvidas, claro, que permeiam esse paciente. Eu queria entender, vamos começar falando sobre quais são os principais direitos de um paciente oncológico aqui no Brasil, entender se esses direitos são válidos e garantidos para todos os pacientes oncológicos. Certo, o primeiro direito é o direito ao tratamento, né? Então, existe uma lei, ela é conhecida como a Lei dos 60 dias. Essa lei, ela prevê que o paciente oncológico, ele tem direito de iniciar o seu tratamento 60 dias após ser fechado o diagnóstico. Então, já tem fechado o diagnóstico, tem que tratar o câncer, 60 dias é o prazo determinado em lei. Prazo limite. É o prazo limite. Até 60 dias você precisa começar o seu tratamento. Começar o tratamento, justamente pelo fato de quanto antes se inicia o tratamento precoce tem resultados melhores, mais satisfatórios. Por isso a lei não haveria nem a necessidade de ter uma lei específica para isso, já que nós temos uma previsão na Constituição. Mas como não estava sendo cumprida, temos uma lei em vigência. Só que infelizmente, ainda assim, com a lei vigente, acontecem casos de demora para início do tratamento ou é muito postergado. Aí tem alguns meios, alguns caminhos que este paciente ele tem que recorrer, formalizar para que ele consiga, se não conseguir de forma administrativa, tenha embasamento legal para buscar o auxílio da justiça. E a gente tem uma questão que é um pouco delicada, né? Porque a gente fala sobre descumprir, mas existe a sobrecarga do sistema, existe falta de estrutura, que infelizmente são questões que a gente não pode, obviamente, ignorar.
E antes da gente entender um pouco sobre como o paciente deve proceder, existe também a lei dos 30 dias para exames. A gente tem 60 dias para que o paciente que foi diagnosticado com câncer inicie o tratamento e a gente tem uma lei também que garante que o paciente tenha que fazer todos os exames necessários em até 30 dias. Como que isso acontece na prática? É bem semelhante ao início do tratamento. Existem secretarias de saúde que o paciente ele fica na fila mais de 6 meses para conseguir fazer o exame que irá confirmar se de fato existe uma neoplasia maligna ou não. Então, se chegou a essa situação, um médico que está o acompanhando já solicitou o exame, indicou que é de urgência, que é necessário, não foi cumprido pelo SUS ou até pelo plano de saúde, que isso acontece também, é tomar medidas, é buscar, aí a minha orientação como advogada, formalizar o pedido, ter por escrito tanto o pedido que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, seja municipal ou estadual, e ter essa negativa ou protocolo da demora, para que com isso possa buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público, até um advogado particular que venha pleitear essa concessão desse exame, o exame e o resultado, né? Ou o início imediato do tratamento. Então, por exemplo, se eu preciso de um determinado exame, deu ali os 30 dias, eu não consegui ter acesso. Então, no 31º dia, eu já poderia entrar com uma ação, correto? Só para a gente entender um pouco a demora, o tempo necessário para tudo isso. Eu não aconselho de imediato a judicialização. Tá. Porque nós sabemos, tanto o procedimento administrativo como o judicial, eles são demorados. O meu conselho completou os 30 dias, os 31, não obteve nenhum resultado, formalize novamente um pedido. Vai deixando ali tudo registrado. Tudo documentado. Tá. E solicite uma previsão de realização deste exame. Obtendo a resposta do prazo, porque vai ter a justificativa de orçamento, de demandas. Ultrapassado esse segundo prazo, aí sim eu já aconselharia a buscar um auxílio judicial. Perfeito. Com relação à documentação, toda essa documentação ela é extremamente necessária em vários processos. A gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente sobre benefícios que o paciente oncológico tem acesso e tudo mais. Então, eu queria só trazer um alerta para que se guarde tudo, não é, doutora? Todos os documentos, todos os exames realizados, o paciente tem direito a todos eles, certo? E esses exames, esses documentos precisam ser guardados por até quanto tempo? Exatamente, é guardar todos. Encaminhamento, relatório, os laudos dos exames e guardar por até 5 anos. Normalmente eu indico guardar por até 5 anos. Até porque o tratamento, normalmente, ele é concluído a partir dos 5 anos, que é o período, tem um período de remissão, sim, da doença. E é importante ter, eu digo até como exemplo, para futuros pedidos de benefício previdenciário. Porque se futuramente vier um outro tipo de neoplasia maligna ou um agravamento, os documentos anteriores eles serão extremamente necessários para comprovação futuramente ou no INSS ou na Justiça. Perfeito. Queria até agora passar um pouco pela sua experiência pessoal durante o seu tratamento, que você comentou, que você iniciou por plano de saúde, depois acabou mudando. Queria entender um pouco sobre quais são os procedimentos que um plano de saúde é obrigado a fazer, quais são as circunstâncias, quais são as particularidades. Na verdade, eu comecei com plano e continuei. Continuei com medida judicial e aí permaneço, porque até concluir minha remissão com o plano. Mas o plano, ele tem que cobrir tudo aquilo que está sendo indicado pelo médico e que conste no rol da ANS. Então, a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia e todos os medicamentos necessários para o sucesso do tratamento.
Cirurgias também. Cirurgias, sim. Cirurgias, cirurgia reconstrutora. Então, no caso das mulheres são submetidas à retirada de mama. Inclusive o SUS realiza a cirurgia reconstrutora e com a prótese. Então, tudo isso o plano ele oferece. E hoje o STJ até reconheceu o direito ao paciente que obtiver a recomendação do médico para que esse tratamento seja realizado em casa, a cobertura de todos os profissionais que irão acompanhá-lo em casa seja feita também pelo plano de saúde. Olha só que bacana. E como que isso se dá na prática? Quais são os grandes desafios? Na prática, está sendo muito comum as negativas. E aí como procede diante de uma negativa? Foi realizada até uma pesquisa recente. Uma das maiores demandas aqui no estado de São Paulo tem sido contra a negativa indevida de planos de saúde. O procedimento ele é um pouco diferente do procedimento quando se trata do SUS. Em se tratando de plano de saúde, primeiro é feita a solicitação junto ao plano. O plano, eles normalmente pedem 21 dias para dar o retorno, se vai cobrir ou não. Chegou aos 21 dias, não obteve nenhuma resposta, formaliza de novo o pedido com a solicitação da negativa por escrito em caso de negativa. Recebida a negativa, é só entrar em contato com a ANS, que é a reguladora dos planos de saúde, e solicitar a cobertura, informar que o plano negou, que é um direito essencial, que o médico indicou, apresentando todos os documentos, laudos, encaminhamentos, para a ANS. Se ainda assim não resolver de posse de todos os documentos, desde o início, desde o primeiro pedido, aí solicitar, buscar a via judicial. Como que funciona, doutora, o direito a uma segunda opinião? É um direito também previsto pela lei. Tá. E o paciente ele tem direito, sim, inclusive pelo SUS, de ter uma segunda opinião de um outro profissional. Ele passou pelo primeiro médico, ele não se sentiu confortável, ainda necessita, e é muito comum. É muito comum isso acontecer no primeiro diagnóstico, querer uma segunda opinião, ter certeza. É importante demais. Exatamente. Para a segurança do paciente, entender quais são os caminhos que ele pode trilhar. E do protocolo a ser utilizado, porque cada profissional ele tem a sua metodologia. E o paciente ele tem esse direito de buscar uma segunda opinião e de optar pelo tratamento do profissional que ele sentiu mais confiança. Porque tem essa questão também. Claro que todo médico tem o seu know-how, tem a sua especialidade, mas a afinidade entre médico e paciente, essa questão da confiança, uma relação mais humana, dependendo do tipo de paciente, é essencial até para garantir bons resultados no tratamento. Sim, o acolhimento do profissional, ele faz toda a diferença. Não só toda a rede de apoio em um momento tão delicado. Então, ter um médico de confiança, um médico que transmite toda essa segurança, ele tem um efeito essencial no tratamento, na recuperação. Você estava comentando, doutora, a respeito dos tratamentos e medicamentos que fazem parte do rol da ANS, mas eu queria entender qual é o caminho que deve ser feito por pacientes que queiram medicamentos que não fazem parte. Existe alguma forma de conseguir esse medicamento através da judicialização? Antes, a ANS ele não era um rol taxativo. Tá. Um rol que no direito nós utilizamos o termo exemplificativo. A jurisprudência ela tem engessado um pouco, mas em relação à questão de medicamentos de alto custo que não estão inseridos na lista da ANS. Se foi prescrito pelo médico e aquilo será de essencial para toda a diferença, para a recuperação ou até para a garantia da vida, judicializando. Entendi. Buscando o poder judiciário e buscando todas as instâncias. E, por exemplo, até que ponto isso é válido, até que ponto isso é bom? Porque a gente imagina,
para um medicamento fazer parte, é porque ele passou por uma bateria de testes, ele foi garantida a sua eficácia, diversas questões, não só a questão financeira. O que pesa mais nesse caso é apenas a questão financeira? Não, o que pesa... Bem objetivamente falando. Não, o que pesa é a vida. É a vida? É a vida. Perfeito. A vida é a garantia primordial. Então, se tem um médico que está ali fazendo todo o caminho necessário e tudo mais, então é importante às vezes que se vá por essas vias. É importante. Não que eu esteja aqui para incentivar a judicialização, mas para buscar a garantia de um tratamento digno e a garantia de uma cura ou da amenização dos efeitos da doença. Perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta da Patrícia Ribeiro de Belo Horizonte. Antes de mais nada, Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Caso o médico do paciente e o médico do plano discordem de algum procedimento ou de algum exame, o que pode ser feito? Acho que aqui ela quis dizer, nessa questão de repente, entrar em contato com uma outra opinião. Às vezes alguém, em alguns momentos, escolhem pagar um profissional para ouvir esse laudo e etc. Ah, mas vou seguir pelo médico do plano. E aí essa divergência de opiniões, o que pode ser feito? Para a Patrícia Ribeiro, vamos ajudá-la? Patrícia Mineira, deixa eu só compreender. A pergunta é no sentido de ela não concordar com o médico do plano e querer mudar de médico. Ô, Patrícia, nessa situação, se o plano ele tem o profissional e é só mesmo por questões pessoais que você não concorda em continuar, você pode estar fazendo a consulta e pedir posteriormente o reembolso do plano. Mas é necessário que essa segunda opinião ela seja de um profissional que participe da cooperativa ou seja do seu plano de saúde. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo extremamente necessário, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais informação, é claro, para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo hoje, gente, é sobre os direitos do paciente oncológico. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.com.br e é como eu sempre digo aqui, informação boa é informação compartilhada. Então compartilha com essa pessoa quem você considera que o nosso tema vai ser interessante. Te convido também a você participar aqui da sua consulta, tirar as suas dúvidas, trazer aqui pra gente o seu relato, combinado? Envia sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, no @consultaodoutor, e está em seus minutos finais. Não deixe de participar. Diretor, vamos colocar para a nossa audiência a enquete na tela. Por que é importante falar sobre os direitos dos pacientes oncológicos? Para garantir que todos conheçam e todos também exerçam os seus direitos, para sensibilizar a sociedade e expor as necessidades, para incluir os familiares e também os cuidadores em todo esse processo. Entra lá e clica na alternativa que você considera que é a que justifica o motivo da gente estar aqui debatendo esse assunto. Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo com a Letícia Costa, gente. Ela é advogada previdenciária, especialista em direitos do paciente oncológico, diretamente de Minas Gerais para São Paulo, para os estúdios aqui da RIT TV. Agradeço demais sua participação aqui com a gente. Espanha. Gente, e olha só, mais interessante ainda do que a gente falar, debater aqui os nossos direitos, é a gente conhecer um pouco sobre os caminhos que foram traçados pelos pacientes oncológicos, né? O que essas pessoas aprenderam, que foram na nossa frente, que aprenderam e podem compartilhar com a gente, a fim, é claro, de ajudar outras caminhadas, de ajudar outras pessoas. Portanto, a gente vai entender agora, conhecer um pouco mais a respeito da história da Luciana Di Fiore. Ela é uma paciente em tratamento contra o câncer de mama. Ela está na fase final do tratamento e ela relata para a gente que todo o tratamento, todos os medicamentos ela fez através do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir o relato dessa paciente. Oi, me chamo Luciana Di Fiore Buzin,
Sou nutricionista, empresária e hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre a minha caminhada, minha trajetória contra o câncer. Em setembro de 2023, eu fui diagnosticada com câncer de mama do tipo triplo negativo. É um tipo mais agressivo, que cresce bem rápido. E no momento do diagnóstico, eu decidi virar uma chave na minha vida e focar no meu tratamento e só pensar na minha cura. Para vocês entenderem melhor, eu senti nódulos na minha mama esquerda. Eu sempre fui uma pessoa que fiz os exames de rotina, mas ninguém está livre de ter uma doença e no meu caso foi o câncer. No momento que eu senti os nódulos, já fui atrás de fazer os exames, marcar consultas e graças a Deus eu consegui tudo de uma forma rápida. Tenho feito meu tratamento todo pelo SUS, estou muito bem assistida, muito bem acolhida pelos médicos e enfermeiros, porque nesse momento que tu tem o diagnóstico e durante todo o processo, tu ter uma rede de apoio, além dos médicos e enfermeiros, de família e amigos, faz toda a diferença. Mas é muito importante você aceitar o processo, aceitar o que você está vivendo. E eu aceitei e confiei muito em Deus. Eu sempre entreguei para Deus a minha vida e sei e sinto que Ele cuidou e tem cuidado de cada detalhe do meu tratamento. Então isso me conforta ainda mais. Então o meu processo foi iniciar com as quimioterapias. Fiz quimioterapias vermelhas, as brancas, né? As vermelhas são as mais fortes, onde eu tive queda de cabelo, tive alguns efeitos colaterais mais fortes. Existiram dias mais leves, dias mais pesados, mas graças a Deus eu tive poucos efeitos colaterais e tive uma resposta muito boa à quimioterapia, onde praticamente o meu tumor sumiu, mas mesmo assim no meu protocolo foi realizada a cirurgia, foi realizada a mastectomia total, a retirada total da mama, com a retirada de alguns linfonodos axilares. A partir da cirurgia, depois da minha recuperação, eu fiz radioterapia, algumas sessões de radioterapia, e nesse atual momento eu estou na última fase do meu tratamento, que é uma quimioterapia oral, onde eu tomo um medicamento por um certo período para que a doença não volte. Se Deus quiser, não vai voltar. Então eu estou em remissão, eu não tenho mais a doença, mas a minha cura total, se Deus quiser, será daqui a 5 anos. Então até lá eu vou estar em constante acompanhamento. Então eu tô aqui hoje para passar para vocês, para quem já passou, para quem está passando, uma palavra de incentivo, de força, porque câncer não é sentença de morte, tem tratamento, tem cura. É muito importante para que todas as pessoas mantenham os exames em dia, façam os exames de rotina, porque um diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. Faça o autoexame, se toque, para ver se sente alguma coisa ali diferente, mas não deixe de cuidar da saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. E tentar ter uma vida equilibrada também faz muita diferença, é muito importante. Eu, durante o tratamento, também consegui ter algumas informações sobre os meus direitos. Tive pessoas profissionais, no próprio hospital, que foram me informar sobre a questão de algumas isenções e descontos em imposto de renda, rodízio de carro, alguns benefícios. Então, até então eu não sabia disso, então foi muito importante eu ter essa informação, mas também hoje em dia na internet, nas redes, a gente consegue sim se informar, claro que com redes, com fontes seguras, mas pacientes oncológicos têm vários direitos e vários benefícios, então é muito importante você se informar disso para não perder nada,
A gente já está aí passando uma situação tão difícil que vier pra gente de bom é lucro. Então, eu queria aqui agradecer a Hit TV pelo convite, de eu poder estar falando um pouco da minha história, poder reforçar a importância dos exames. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Luciana Di Fiore, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E foi muito bacana a gente ouvir ela comentar sobre a importância da rede de apoio, não é? Que faz toda a diferença. A gente acompanhou as fotos, a quantidade de médicos, de enfermeiros envolvidos. E eu achei muito legal ela dizer que todas essas informações a respeito de benefícios que um paciente oncológico tem foi compartilhado ali com ela nessa troca, que é tão importante. E no próprio hospital tem muito isso, muita troca de informação entre os próprios pacientes. Hoje os médicos têm alertado muito também. Já tem, o próprio médico ele já oferece essa informação para que a pessoa busque os direitos, encaminhe, já faz o próprio relatório já direcionado, seja para o INSS. Os próprios médicos já ajudam, afinal de contas, toda uma documentação é necessária. Tudo. E tem hoje várias ONGs, né? Já assim, destinadas ao apoio, ao auxílio do paciente oncológico. Isso faz toda a diferença. Muito bacana, gente. Como a própria Luciana falou, é importante dar um Google para você ter acesso a todas essas informações das ONGs e tudo mais. Vamos falar um pouquinho a respeito desses benefícios? A gente preparou uma tela e agora a doutora Letícia vai explicar para a gente que benefício é esse, quais situações ele é indicado, quais são as documentações, o caminho que os pacientes devem fazer para a gente fazer aqui uma prestação de serviço. Vamos lá, diretor? Primeira imagem aqui na nossa tela, então, sobre os direitos do paciente oncológico. Vamos começar falando sobre o auxílio-doença. O que é o auxílio-doença? Quem pode receber esse benefício, doutora? Tá. Hoje eu vou falar do auxílio-doença em conjunto com a aposentadoria por invalidez. Tá. Por quê? Porque são dois benefícios por incapacidade. A diferença entre eles é que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez um benefício por incapacidade definitiva. Tá. O paciente oncológico, ele está no rol de doenças graves. O câncer é considerado uma doença grave. Em se tratando de doença grave, as carências que são exigidas para benefícios por incapacidade, o paciente oncológico ele é isento. Que carência é essa, Letícia? A carência de 12 meses. Tá. Para um tipo de incapacidade que não seja considerada como grave, para que a pessoa possa requerer, o segurado da Previdência ele tem que comprovar 12 meses de contribuição. Ou está trabalhando com a carteira com vínculo empregatício há 12 meses ou pagando o INSS. Quando se trata de paciente oncológico, não há necessidade dessa carência de 12 meses, até pela urgência do tratamento e da pessoa ter que se afastar de suas atividades laborativas. Então, bastou uma única contribuição e, posterior a essa contribuição, ter o diagnóstico, já pode sim fazer o pedido junto ao INSS, que hoje é através do aplicativo, né? Baixa o aplicativo. Já chega para facilitar um pouco a vida desse paciente. Não vai precisar se deslocar até a agência. Baixou o aplicativo, cadastrou os dados, encaminha o próprio laudo médico no aplicativo para que seja feita a avaliação pelo perito médico do INSS. Tá. Aí o que é importante? No laudo deve ser específico em dizer se é uma incapacidade temporária, ou seja, só um afastamento por um determinado tempo, ou se a doença tornará essa pessoa incapacitada de forma definitiva para o retorno da atividade que ela exercia. Tá. Porque é importante saber que é a atividade laborativa praticada por aquela pessoa. Não conseguiu, não foi avaliado, recebeu a negativa, não pode parar por aí. Cabe o recurso administrativo no próprio aplicativo do INSS, justifica o porquê da necessidade daquele tratamento, daquele benefício, porque se está em tratamento, vai conseguir trabalhar como os efeitos da quimio, eles são agressivos. O paciente fica extremamente limitado e essas leis elas servem para
garantir a qualidade de vida e, claro, para que aquela pessoa fique inteiramente focada na sua cura, nesse processo de cura. Totalmente. Totalmente focada. É um momento de dedicação a si própria. É um momento que eu até falo, é um momento de ser de fato egoísta. Vou pensar em mim, pensar em si próprio, dedicar o tratamento e o trabalho, tem o INSS, para poder te resguardar de sua renda mensal. Perfeito. Vamos agora então falar sobre o próximo benefício na nossa tela. Vamos falar sobre o saque do FGTS. O que é o saque do FGTS? Quem pode sacar? Esse dinheiro, ele deve ser utilizado, de repente, para compra ou para o tratamento específico? Para que fim? Deixa eu só acrescentar uma informação importante em relação à aposentadoria por invalidez. Por favor. Às vezes as pessoas não sabem que a aposentadoria por invalidez, ela garante um adicional de 25% em situações em que a pessoa já está acamada ou é cadeirante e necessite de um cuidador. Isso é muito importante ser dito. Exatamente. Então, este 25% a mais é para auxiliar no pagamento dessa despesa que vai ter com o cuidador. Então, está acamado, o médico já relatou que essa pessoa ela necessita de um terceiro para ajudá-la nos cuidados, ela pode requerer junto ao INSS o adicional dos 25%. Perfeito. E agora, então, vamos adentrar o FGTS. A que fim se destina o uso desse dinheiro e quem pode ter acesso a ele? O FGTS, o saque do PIS antecipado, é justamente para custeio do tratamento. Então, o paciente oncológico, ele, de posse do diagnóstico, ele pode se direcionar até a Caixa Econômica e solicitar que seja efetuado o levantamento, né? O levantamento do FGTS ou do PIS, para que ele possa custear o seu tratamento e ter este valor para auxiliá-lo nessa etapa tão complicada. A enfrentar aí esse desafio. E qual é o processo? Quanto tempo que a pessoa tem a resposta? Enfim, é um processo fácil ou costuma ter muitas negativas? É um processo tranquilo, é tranquilo e rápido. E obtendo a negativa, o procedimento é semelhante ao procedimento que é feito junto ao INSS. Pode pleitear novamente na própria Caixa ou também, se não conseguir, judicializar, pedindo para que esses valores retidos, que é de direito, sejam concedidos ao paciente. E o que é muito bacana a gente dizer aqui é que, obviamente, um paciente em tratamento oncológico existe muita limitação, muitas questões, e a gente tem aí a tecnologia trabalhando a favor para facilitar essas idas e vindas do paciente, e toda essa também questão de deixar tudo documentado, enfim, que é extremamente importante. Vamos então, gente, falar sobre o nosso próximo tópico, que seria a prestação continuada, certo? Prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social LOAS. Muita gente desconhece essa, certo? Bastante, porque as pessoas pensam, olha, eu nunca paguei o INSS, eu não trabalhei com vínculo empregatício, então eu não tenho direito, não vou conseguir ter nenhum benefício pela Previdência. E a Lei da Assistência Social, ela veio justamente para suprir essa ausência de contribuição. Então, para aquele que nunca pagou o INSS, não está assegurado, existe o benefício conhecido como BPC-LOAS, que é o benefício que vai garantir um salário mínimo para quem está em tratamento, conseguir custear seu tratamento, até se manter, né? Porque não é só o tratamento, mas vem moradia, assistência básica. O pedido é feito também através do aplicativo Meu INSS. E além do diagnóstico, é necessário comprovar o caráter da miserabilidade que consta na lei. Ah, mas o que é essa miserabilidade? De que forma comprovar? A miserabilidade, pela lei, a pessoa ela tem que comprovar que no seu grupo familiar, 1/4 do salário mínimo é direcionado a cada um. O que é um absurdo, né? Porque com 1/4 do salário mínimo, praticamente
não tem possibilidade nenhuma de fazer nada. Hoje a lei ela mitigou mais isso e possibilitou que até meio salário mínimo por integrante do grupo possa ser considerado como requisito para a concessão do LOAS. Mas o que diz a lei é 1/4. E como comprovar isso? Através do cadastro único atualizado, que pode ser solicitado no CRAS do município em que a pessoa esteja residindo. Então, comprovou através do cadastro único. E se a renda for um pouco maior e ultrapassar esse meio salário mínimo? Juntar, aí vem de novo, nós retornamos à documentação. Tudo que está sendo gasto com tratamento. Medicamento. Para justificar. Para justificar o caráter econômico. Perfeito. Vamos falar agora sobre o imposto de renda. A isenção do imposto de renda, doutora, é válido para todos os pacientes? Não. O imposto de renda ele tem regras específicas. Somente para aqueles pacientes que estejam aposentados, aí não importa a aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, por idade ou por tempo de contribuição, ou sejam pensionistas. Então, tem que estar já na inativa para poder requerer o direito à isenção do imposto de renda. Além do direito à isenção, esse paciente oncológico, ele pode pedir a restituição de tudo que ele pagou de imposto dos últimos 5 anos, é retroativo, durante o tempo em que ele já possuiu o diagnóstico, estava em tratamento e recolheu o imposto sem saber que poderia estar sendo isento. Então, tem a possibilidade, são 2 pedidos, na verdade, tanto da isenção como da restituição. E isso vale para todas as doenças graves. Isso daí é uma informação importantíssima. Vamos então falar, gente, sobre isenção de IPTU, IPVA, IOF e também ICMS. Queria também aproveitar para falar sobre a isenção de IPI, a questão do transporte gratuito. A gente dá uma passadinha aí sobre esses próximos 3 direitos do paciente oncológico. Certo. Se tratam de impostos de diferentes fatos gerador. Então, o IPTU, o IPVA e o IPI. Para esse tipo de imposto, vai ser necessário a análise da lei municipal ou estadual. Por exemplo... Cada cidade, cada estado tem a sua. Tem a sua. O IPTU, por exemplo, vai ser a lei municipal, porque o órgão que arrecada é o município, então tem que verificar se a lei municipal prevê a possibilidade de isenção em caso de doença grave. O IPVA da mesma forma. Então, são leis específicas que precisam ser analisadas para verificar se possui ou não o direito à isenção. Eu sei que o Rio não tem, no IPVA, não tem a possibilidade de restituição. E o transporte gratuito já é para todos, interestadual e intermunicipal. Então, apresentou-se, comprovou que é um paciente oncológico, aí alguns municípios, eles pedem que seja realizado, né, o cadastro no órgão responsável, vai ser no CRAS, na assistência social, para ter a carteirinha e conseguir utilizar do transporte gratuito. E o transporte para o tratamento, todo município tem. A Secretaria de Saúde disponibiliza, né, o ônibus ou o carro para levar o paciente todos os dias ou o período em que for necessário para realizar o tratamento. E isso é muito bacana, gente. É muito bacana a gente saber que existem esses recursos e que eles devem, não é nem podem, eles devem ser utilizados. Vamos assistir, gente, a um outro relato de mais uma guerreira, mais uma paciente que enfrentou aí o câncer, dessa vez de intestino. Hoje ela está curada e ela conta pra gente que ela chegou a optar pelo tratamento via SUS e abandonar o tratamento pelo plano de saúde por conta da burocracia. Vamos ouvir o relato da Helena Franco. Olá, boa tarde, Dani, boa tarde a todos. Me chamo Helena. Vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória quando eu fui diagnosticada com câncer de intestino. A princípio foi muito difícil você receber um diagnóstico desse, né? Você fica sem saber para onde ir, o que eu faço, né? A princípio, o que aconteceu foi o meu afastamento do trabalho.
o médico do trabalho me afastou e aí eu fui à procura do tratamento, né? A princípio eu fui pelo convênio, porque a empresa que eu trabalhava, eu tinha um convênio lá. Muito burocrático, tudo que eu precisava eu tinha que estar pedindo autorização para qualquer tipo de exame, sabe? E eu sentia muita dor. A medicação que eles davam eu tinha que comprar e as medicações eram muito caras. Até que eu consegui o tratamento através pelo SUS. Fiz pelo Hospital do Câncer, que é o INCESP, Hospital em Referência em Câncer. E para mim foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Um tratamento muito bom, sabe? Tudo de primeira qualidade, desde todos os exames, medicação, todas as medicações eles me deram, até vitamina que eu precisava tomar, eles me davam, porque eu estava muito abaixo do peso, né? E foi um tratamento muito bom até hoje. Eu faço todo acompanhamento lá pelo SUS. Não utilizei mais o convênio, porque além de ser burocrático, demorava muito para tudo, né? O SUS foi muito rápido. Durante meu tratamento, alguns benefícios eu tive, como por exemplo, conseguir sacar o meu fundo de garantia, né? Eu levei o meu comprovante lá, que eu estava com um diagnóstico, e consegui sacar o fundo de garantia. Alguns obstáculos no meio do caminho foi quando demorou para o INSS liberar o meu benefício, né? Então foram 4 meses de espera para a liberação do benefício do INSS, mas também depois liberou tudo e foi tudo bem, né? Fiquei 4 meses, aí depois liberou os 4 meses. Então hoje eu faço todo o tratamento, participo de pesquisas pelo hospital através do SUS. Essas pesquisas são muito caras, mas o SUS nos oferece. Então assim, qualquer sintoma que você tiver, qualquer coisa, algum familiar que teve e você ouviu ou seu pai, ou sua mãe, ou sua tia falar: mas a minha tia tal teve um câncer. Gente, procura saber, façam os exames, o SUS está aí, sabe? E é de graça, e tem os melhores profissionais. Então hoje eu faço todo o meu tratamento por lá, estou muito bem, graças a Deus. O que eu passei, eu não desejo para ninguém, viu? Então assim, não deixa para a última hora. Tá? Sentiu alguma coisa? Procura o médico. Hoje os postinhos de saúde, todos os postos de saúde, eles têm médicos profissionais para isso, sabe? O acesso é fácil, é só você ir atrás. Olha que bacana, gente. O SUS está aí, é de graça e tem os melhores profissionais. Muito obrigada, Lina Franco, pelo seu relato aqui pra gente. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Por que é importante falar sobre os direitos dos pacientes oncológicos? Por que estamos aqui hoje, na opinião do público do nosso Instagram, para garantir que todos conheçam e todos façam jus aí aos seus direitos? Ganhou com 60%. Doutora, queria que você comentasse para a gente o resultado da nossa enquete. Por que estamos aqui hoje? Acredito que nossa audiência está afiada. Porque é extremamente necessário conhecer os direitos. É extremamente necessário estar inteirado daquilo que você pode solicitar e requerer. Então, o conhecimento é a base de tudo. Saber ouvir bem, saber ter acesso àquilo que você tem direito. Então, exatamente. Assim, os telespectadores estão certíssimos. Estão certíssimos. Doutora, agradeço demais sua presença aqui com a gente. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. Para você que gostou, ficou alguma dúvida? Vou te passar os contatos desta doutora para você ir lá e tirar a sua dúvida. Combinado? Letícia Costa, advogada previdenciária especialista em direitos oncológicos. O Instagram dela, @LeticiaCostaJ, no final. Ela também deixa à sua disposição um outro Instagram, Letícia e Nádia Advogadas, e o WhatsApp, é claro, para você encaminhar a sua dúvida, entrar em contato com ela. 0 operadora 38 9
99601749. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E para você que me acompanhou, agradeço demais sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar neste mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.